O título do trabalho, a organização do espaço e o desenvolvimento da criatividade, um estudo no contexto da educação infantil. Este trabalho ele foi realizado a partir de uma experiência do estágio numa escola de educação infantil no bairro Petrópolis, em Belo Horizonte. Este estudo investigou como a organização do ambiente influencia o desenvolvimento da criatividade das crianças, em especial crianças entre 5 e 6 anos de idade, estudantes da educação infantil. A pesquisa abordou conceitos de criatividade, espaço e ambiente, desenvolvimento infantil. Analisou como recursos disponíveis podem estimular a expressão criativa das crianças. Com base no período exploratório e das observações realizadas no espaço da EMEI Petrópolis, se desenvolveu a análise tendo como referência os 5 princípios do design sistêmico, sendo dividido em 3 etapas. Na primeira etapa do levantamento, realizamos um conhecimento da situação atual, mapeamento dos recursos e dos processos realizados. Nesse primeiro momento, realizamos um recorte pensando o planejamento da aula. No segundo momento, foi realizada a análise dos pontos fortes e das possibilidades de melhoria. A partir da referência dos valores dos 5 princípios, consideramos também as qualidades e as quantidades dos recursos envolvidos. Num terceiro momento, após conhecer o sistema estudado, pensar os pontos fortes e as oportunidades de melhorias, realizamos as proposições, que são organizações, ideias de elementos que podem melhorar em todo o processo ou se modificarem. Para a organização, organizamos os recursos. Dividimos os recursos em 3 elementos: recursos humanos, recursos materiais e recursos imateriais. Nos recursos humanos, visualizamos diretores, coordenadores administrativos, profissionais de serviços gerais, cozinheiras, porteiros, professores, auxiliares de apoio, estagiários e alunos. Enquanto recursos materiais, consideramos a própria construção do prédio da escola, seus mobiliários e o apoio pedagógico, que são livros, brinquedos, fantasias e outros elementos ali dispostos no ambiente. Enquanto recursos imateriais, pensamos a cultura da escola como grupo, a cultura de cada integrante e pensamos também em conhecimento e legislação vigente. Nesse primeiro momento, realizamos um recorte do plano de aula. Verificamos que o plano de aula ele poderia ser dividido nesse momento, considerando os princípios do design sistêmico, em 5 etapas. A primeira etapa, o planejamento. A segunda, a organização da sala e dos materiais. A terceira, a execução da aula, o ministrar a aula por parte do professor. A quarta, a avaliação da aula por parte do professor. A quinta, a realização do relatório de avaliação da aula. Quando a gente faz esse recorte dentro desses 5 momentos, podemos avaliar a partir de um dos princípios do design sistêmico, que são a entrada e saídas de recurso de cada uma das fases. Por exemplo, quando a gente planeja a aula, quando o professor vai planejar a aula, existe uma reunião pedagógica. Após essa reunião pedagógica, é elaborado um plano de aula. Após a organização do espaço, é realizada a orientação dos auxiliares e a organização do próprio material. Após a organização do material e a ministração da aula, é realizado painel expositivo, produção artística. Depois dessa etapa, é realizado por parte do professor a avaliação da aula. Após essa avaliação, cada aluno já tem um portfólio pronto para apresentação para a escola, para a coordenação pedagógica e para os responsáveis. Então, após todo esse processo, a gente tem o relatório de avaliação. Então, nesse segundo momento, depois de ter sido feito a escolha pelo recorte do plano de aula, pensando as entradas e saídas deste sistema,
quais são os pontos positivos, quais são os pontos de melhoria e quais são os pontos de modificação. Os pontos positivos, eles são representados nesse slide pelos triângulos verdes, e aí já fazem um apontamento de acordo com o design sistêmico. Então, os triângulos verdes, eles vão apontar os pontos positivos que já existem nesse sistema planejamento de aula. Então, a gente percebe que nesse sistema já existe uma valorização das pessoas, já existe uma valorização dos relacionamentos, pois a escola se organiza de forma em que todos os sujeitos ali participem desse planejamento ativamente. Um dos princípios também, que é a vida no centro, a gente pode pensar a criança no centro da atividade, então as atividades já são organizadas de forma em que a criança possa participar ativamente. 2 pontos de mudança e melhoria que foram identificados é a questão do espaço inadequado e do material, da pouca diversidade do material para utilização e a limitação das legislações da avaliação. Num terceiro momento, após a gente conhecer esse sistema do planejamento de aula, pensando que a criatividade é um dos focos de atenção nesse sistema, e com base no referencial teórico, para cada etapa de organização do plano de aula é sugerida uma alteração, uma modificação na organização do planejamento. Pensando após o professor planejar a aula, ele precisa organizar a sala. Então, ele vai pensar em ações que promovam a criatividade nesta etapa organizar a sala. Então, com base nos estudos, foram pensados, propiciar diferentes áreas de atividade, como no plano de aula, os professores, a organização pedagógica, pode pensar essa relação com o espaço. Na etapa ministrar a aula, um dos promotores de criatividades apontados é pensar na necessidade dos alunos, ter empatia, motivar, ter uma comunicação eficaz, propor desafios protegidos, que são ações que nessa etapa vão propiciar a criatividade. Na etapa avaliar a aula, é importante que, enquanto promotor de criatividade, seja importante o conhecimento sobre o desenvolvimento infantil, desenvolvimento da cognição, a estrutura da personalidade, e a partir desses registros o professor consiga pensar em indicadores de criatividade. No momento de análise final, que a gente encerra esse processo de conhecer o sistema, de analisar o sistema naquilo que ele tem de bom, naquilo que pode melhorar e naquilo que precisa ser modificado, a gente compreende o sistema com todos esses atravessamentos, Então, a gente fez, no primeiro momento, a leitura do sistema, planejar a aula. No segundo momento, a gente fez uma análise de quais eram as situações que são avaliadas positivamente, que são avaliadas como pontos de melhoria e que são avaliadas enquanto ponto de mudança. No caso, os que são bem avaliados nesse slide são apresentados pelo triângulo verde. Os pontos de melhoria é apresentado nesse slide enquanto o triângulo amarelo, e um ponto de mudança é apresentado nesse slide enquanto um triângulo vermelho. Em todo esse processo de planejar a aula para o desenvolvimento da criatividade na educação, surgiu o Tessela, que foi um dispositivo pedagógico. O objetivo dele é pensar o planejamento de aula considerando toda essa organização que a gente traz até esse momento. Então, o Tessela é um dispositivo pedagógico que vem para ajudar o professor na educação infantil pensar o planejamento de aula, e a metodologia utilizada é o design sistêmico, com todos os seus 5 princípios e com toda a sua organização de planejamento.
O TCELA, então, ele é um dispositivo pedagógico utilizado para apoiar professores. Seu objetivo é promover o desenvolvimento da sensibilidade artística, a criatividade e a formação integral das crianças, além de propor uma análise e uma reflexão sobre os recursos necessários para o planejamento das aulas, criando assim também condições para a educação sensível e criativa. Então, essa pesquisa ela destaca o impacto significativo da organização do ambiente para a promoção do ensino, da aprendizagem, da criatividade, uma vez que as crianças interagem sensorialmente com o meio para construir o ambiente não, nesse caso, conhecimento. O design sistêmico se apresenta como uma abordagem muito importante ao considerar a vida como eixo central do projeto, ao integrar os recursos, sejam eles recursos humanos, materiais e imateriais, além de contribuir para uma sustentabilidade econômica, social, ambiental e educacional. No que se refere ao ensino de artes visuais, a criatividade ela é compreendida como um processo contínuo de desenvolvimento, que vai além da produção dos objetos criativos. Temos aqui nossas referências principais para a realização deste trabalho.